que é sobre a gestão de sala de aula, tá? Verifique que todos esses aspectos didáticos, eles são importantes, né? E eles estão sendo bastante cobrados hoje em dia, a didática, né? A pedagogia, o trabalho realizado em sala de aula e assim por diante. E a gestão da sala de aula é uma das cobranças, pode-se dizer assim. Mas o que é gestão de sala de aula, né? Então, da Ardif, né, nós temos essa citação, ele diz o seguinte: ensinar a entrar em uma sala de aula e colocar-se diante de um grupo de alunos, esforçando-se para estabelecer relações e desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade de interações. Observe que esse trabalho, né, nosso, de professores, não é algo fácil. Então, dar aula, ser professor, não é simplesmente saber o conteúdo, né? O professor que vem, muitas vezes, com doutorado, com todo o conhecimento, deve ser, nossa, vai arrasar na aula. Não, ele precisa ter essa gestão de sala de aula, né? Muitas vezes chamado de didática, prática pedagógica, essa organização na sala de aula. Então, como diz aqui, né? Nós entramos numa sala de aula, colocamos diante de um grupo de alunos, né, que nem diz Tardifes, e diz o seguinte: fazemos o máximo possível para fazer uma grande variedade de interações. Interações com o aluno, interações com o conteúdo, né? Todo esse processo precisa acontecer. E para você repassar esse conteúdo não é algo simples. Então, nós precisamos saber trabalhar. E a partir do momento que o professor tem uma boa gestão de sala de aula, há uma melhor aprendizagem. Então, por isso que está sendo o foco agora, né, mais do que nunca, da Secretaria de Educação, por exemplo, os gestores observarem em sala de aula. Observar essa gestão, como que é o desenvolvimento do trabalho pedagógico do professor. Não para verificar, né, esse segundo, né, agora, né, não vamos discutir aqui, mas não é para ficar observando, né, no aspecto de querer punir, e sim no aspecto de melhorar, no aspecto pedagógico, de verificar algumas observações para que melhore essa interação, porque essas interações acontecem em sala de aula, como eu falei para vocês, do professor com o conteúdo, do professor com o aluno, e quando é bem gerido, né, quando é bem feita essa gestão em sala de aula, os resultados aparecem. Então, por isso, o professor, além do conhecimento, ele precisa saber gerir uma sala de aula, né? Continuando ainda a citação do Tardif, ele diz o seguinte: ele define o saber docente como uma construção social, já que a atividade docente é uma atividade de interação com outros indivíduos, como eu acabei de falar para vocês. A interação é um aspecto importantíssimo. Até esse tempo estava passando, esses tempos não, né? Faz acho que uns 2 anos, eu estava trabalhando com as minhas alunas na formação de docentes, e foi passada uma pesquisa, né, das dificuldades dos alunos do ensino médio, por que eles não aprendiam, né, por que eles tinham dificuldade, por que não gostavam de tal disciplina. E foi verificado que a maioria, né, não gostava, muitas vezes, ou tinha dificuldade na disciplina por conta da interação. Ou, ao contrário, né, conseguia ir bem na disciplina por conta da interação no aspecto positivo. Né? Gostava do professor, gosta da forma que o professor trabalhava, então se envolvia na aula. E daí, assim, uma observação, vamos ver cada um de nós, né? Pode observar, quando você gosta do trabalho que é realizado, eu vejo pelo meu trabalho, né, gente, como cursos de concursos públicos, né? Tem muita gente aí que oferece curso. Então, a gente verifica, bastante gente que, né, e a gente não tem medo da concorrência, por conta do quê? Por conta que, de repente, as pessoas se identificam com a forma de trabalho que a gente faz. Pode vir alguém com todos os certificados e muitas vezes não consegue passar de uma forma que a pessoa entenda. Então, essa gestão em sala de aula é importantíssima. Nós precisamos, né, como pedagogos, direcionar o professor, e como professores termos essa consciência da importância da gestão de sala de aula. Não é somente o conteúdo importante, você saber o conteúdo, é você saber sobre essas interações, essa interação com o aluno, essa interação com o conteúdo, né, como acabei de falar, e assim por diante. Muito bem. Então, continuando, né, Tardif diz o seguinte:
O professor é o profissional que, ao longo de sua formação, desenvolve diferentes saberes. Antes de ser professor, ele foi aluno e experimentou diferentes formas de se relacionar com o saber e as diferentes formas de ensinar de seus professores. Sempre, né, como eu trabalho com curso de formação de docentes e mesmo com pedagogia, quando nós começamos a estudar, né, tanto pedagogia quanto ou mesmo curso de pós-graduação, quando você começa a se aprofundar nos aspectos pedagógicos, sempre as suas concepções são de acordo com as experiências que você teve. Desde a educação infantil, né, quem fez educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, assim por diante. Então, todas as experiências que teve como professor são as concepções que você tem de como é ensinar, né, diferentes formas. Então, a partir dali que você faz o seu trabalho, né? Então, como que a gente vai melhorar a nossa prática pedagógica? Fundamentando, estudando, tendo conhecimento, sabendo como que envolver esse aluno, como que esse aluno aprende. Tudo isso é importante para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e assim haja uma melhor aprendizagem, né? Então, todos esses aspectos são importantes. Muito bem. Então, Paulo Freire diz o seguinte, né? Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Isso é muito importante por conta da gestão de sala de aula, como diz o título, é um desafio para o professor. Porque você saber na teoria como lidar parece muito bonito, né? Porque daí na teoria teus alunos são perfeitos, né? Você começa a analisar, a estudar conceitos, teorias, tudo parece maravilhoso. Na realidade, a gente verifica que é bem diferente. Essa interação exige bastante do professor, né? Ele que está como gestor da sala de aula. A mesma coisa que um diretor de escola, né? A peça importante de uma instituição. O professor é dentro da sala dela, ele que é o gestor. Então, ele vai se formar professor, um educador realmente, com essa prática, mas também um aspecto importante, essa prática refletida sobre a prática. O que é refletida sobre a prática? É realmente, diariamente, né, ele fazer aquela reflexão do trabalho que realizou, dos resultados que conseguiu e o que pode ser feito para melhorar. E assim vai se formando cada vez melhor um professor. O conhecimento, formação e essa reflexão, né? Então, sem uma boa gestão, mesmo com toda a tecnologia do mundo à disposição, fica muito difícil engajar os alunos com o conteúdo. Por isso que eu disse, pode vir alguém que tenha todo o conhecimento, né? E, né, eu sou gestora há quanto tempo e, né, pela experiência que eu tenho, às vezes chega alguém assim, nossa, com um certificado de doutorado, vai arrasar na sala de aula. E muitas vezes não. Daí chega alguém que está começando, está saindo da universidade, com todas as ideias e a humildade em aprender, consegue um resultado muito melhor. Tá? Então, nós precisamos dessa reflexão sobre a nossa prática para que tenha uma boa gestão em sala de aula. Daí pergunta aqui, né? Você sabe o que é gestão de sala de aula e por que todo professor precisa dela para atingir bons resultados no processo de ensino-aprendizagem? E o que é, então, gestão de sala de aula, né? Falamos, mas o que é? Qual é o conceito que se quer? Está se cobrando no concurso, no edital, gestão de sala de aula. Mas o que é gestão de sala de aula? Então, gestão de sala de aula são todas as ações realizadas pelo professor para promover um ambiente de aprendizagem efetivo, em que todos os estudantes se sintam seguros e estimulados a aprender. Isso é gestão de sala de aula. Porque na sala de aula você tem todos os alunos, de todos os tipos. Se você tem 30 alunos, são 30 alunos diferentes. Um mais quieto, um que fala mais, né? Um que não presta atenção, um que entende tudo que você fala, ainda bem, né? Glória a Deus, eu sempre digo, agradeço, porque quem entende o que você fala diz, ai, não está perdido tudo, né? O que não entende nada que você fala, né? Que dá um desespero na gente.
Então, tem vários tipos de alunos. Tem 30 alunos diferentes. Tem 15 alunos diferentes. E tem que saber trabalhar com todos eles. Como diz aqui, ó, um trabalho efetivo, realmente, né? Uma aprendizagem efetiva, em que todos se sintam seguros e aprendam, estimulados a aprender. É fácil esse trabalho? Não, ele é desafiante. Ele é desafiante para nós podermos atingir a todos. Vamos atingir a todos os momentos? Não, claro que não, né? Mas é uma prática diária que quanto mais nós direcionarmos, por isso que nós falamos do plano de aula, da metodologia, dessa organização que é importante, é por isso que disse, verifique o estado também, né? Vai fechando, falou do plano de aula, falou dos aspectos da metodologia, agora está falando em gestão de sala de aula. Então, utilizar tudo isso para que o aluno aprenda da melhor maneira possível, como diz, uma aprendizagem efetiva, que realmente ela aconteça, né? Então, a gestão é um trabalho diário, em que o professor está sempre percebendo e controlando a temperatura da sala de aula, identificando os problemas e traçando planos de ação para solucioná-los. Então, os problemas que aparecem na sala de aula, eles não são para a gente reclamar, né? Ah, o aluno é muito indisciplinado, tá? E o que eu estou fazendo para melhorar essa indisciplina? É isso que vai cobrar, né? Está sendo cobrada essa gestão de sala de aula. Eu não posso fechar os olhos e ficar reclamando desse aluno que é indisciplinado. O que eu estou fazendo para melhorar a indisciplina? Ou outro aspecto, o aluno não faz nada, não aprende, não entende, tá? O que eu estou fazendo para esse aluno melhorar? Ah, mas eu faço, mas eu sou professor, né? É que nem se alguém vem, tá doente, o médico vai fazer o quê? Vai fazer o possível para curar. Algum remédio deu, não deu certo, vai tentar outro. Nós, professores, estamos trabalhando de uma maneira, não deu certo, não é fracasso, não deu certo para aquele aluno. Temos que mudar, alterar, melhorar, ampliar, mas sempre ter essa visão, identificar os problemas e traçar planos de ação para solucioná-los, para que todos aprendam. Por isso que não é fácil o trabalho de gestão em sala de aula. Porque nós trabalhamos, né, o tempo, né, se for verificar a estrutura, né, que não é a discussão, né, disso, do tempo, todos os aspectos que acabam dificultando, pode dizer, né, que é o tempo, por exemplo, o professor tem 50 minutos numa sala de aula, 50 minutos não dá nem tempo de você saber o nome do aluno, você já tem que estar saindo, né? Claro que tem várias coisas que acabam atrapalhando. Então, nós, como professores, temos que ver a nossa prática, como que nós estamos trabalhando. O que nós estamos fazendo? O tempo é importante para que a gente aproveite esse tempo e sintetize o que precisa realmente aprender. E não ficar passando um monte de coisas sem objetivos nenhum. Então, tem que realmente, que nós já falamos, planejar, né? É um aspecto importante. Verificamos agora, refletir o quê? Na prática, o que está acontecendo, o que eu posso melhorar. Acabei de falar, para que todos os alunos aprendam, sim. Por que para todos os alunos aprendam? Porque é direito deles. Nenhum aluno nós podemos deixar de lado, dizendo assim, ele, né, não adianta. Não dá para nós falarmos isso. Nós temos que buscar. Essa é a visão pedagógica da gestão realmente de sala de aula. Aquele professor que vai buscar soluções para os problemas que ele identifica, né? Celso Vasconcelos diz o seguinte, né? Celso Vasconcelos, autor de educação, é autor de diversos livros, que uma boa gestão de sala de aula é fundamental para atingir os grandes objetivos da escola. Aprendizagem efetiva, alegria crítica e o desenvolvimento humano pleno de todos os alunos. Então, observe, né? Celso Vasconcelos fala desses aspectos da gestão de sala de aula, da importância desse trabalho realizado em sala de aula. Então, ele é fundamental para que os alunos aprendam, aprendizagem efetiva, alegria crítica, desenvolvimento humano pleno desse aluno. Então, uma boa gestão de sala de aula vai trazer resultados positivos. Por exemplo, né, quem é do Estado já sabe o aspecto da frequência do aluno. Vou dar um exemplo bem prático, né, que eu gosto de fazer vocês pensar. Como toda escola, tenho problemas também, na escola que eu sou diretora, a gente verifica que o primeiro horário os alunos não vêm, né, porque é 7 horas da manhã, e é muito difícil os alunos virem,
Então, a gente tenta fazer alguma coisa. Então, essa aula, 7 horas da manhã, porque os alunos moram, tem alunos que moram, por exemplo, o Instituto de Educação, no bairro ali no centro, tem gente que mora lá no Caracará, mora lá no, né, Paraíso, e bairros bem longe. Para eles virem, eles têm que vir bem cedo, mas 5:30 da manhã sair de casa, para poder chegar às 7. Eles vendem o ônibus, né? Então, todos esses aspectos acabam atrapalhando. E daí a gente fica, né, difícil para esse aluno ir para a escola. O que uma professora fez? Professora de matemática. Pegou e fez uma receita, e fez um brownie, né, com os alunos. Pediu para eles trazerem os ingredientes, aluno do 3º ano, né, do curso profissionalizante. Trouxeram os ingredientes, fizeram na primeira aula e comeram. O que aconteceu? Naquele dia, todos vieram para a aula da turma. Entende? Então, nesse aspecto que a gente reflete. Todos os dias você vai criar alguma coisa diferente? Claro que, né, fica difícil, né? Todo dia fazer uma receita? Não. Mas criar alguma coisa que vai chamar esse aluno a vir à escola. É esses aspectos que estão sendo cobrados da Secretaria de Educação. Essa criatividade. O que nós podemos fazer? Nós somos os professores. Fazer algo para que esse aluno venha, não justificativas, né? Esse aluno não vem, acontece isso, certo? Sabemos de todos esses problemas. Mas quais as soluções que nós iremos encontrar, né? Então, por que todo professor precisa fazer nessa gestão de sala de aula? Então, é por meio da gestão de sala de aula que o professor busca responder as seguintes perguntas. Como é que está o engajamento dos alunos, né? Eles são mais motivados quando utilizamos algum recurso tecnológico? Nessa reflexão, o professor vai construindo a sua aula. Nós acabamos de verificar que Paulo Freire disse. Nós nos construímos educadores no dia a dia, nessa prática e reflexão da prática. Então, nós temos que fazer perguntas da nossa prática. Como é que está o engajamento dos alunos? Eles estão se envolvendo na atividade, participando? E acabei de dizer, muitas vezes a gente vai dizer assim, nossa, não estou conseguindo. Então, eu tenho que refletir na minha prática, buscando soluções. Entendeu? Não se achando assim, não consigo, não é assim. Gente, nós somos os professores, nós temos que ir em busca do que fazer. Temos as respostas, receitas prontas? De forma alguma. E dependendo da receita, não dá certo, né? Às vezes eu posso vir com uma receita, ó, faça assim. Não deu certo naquela turma. E daí vai em outra turma, dá certo. Porque nós trabalhamos com pessoas, mas nós temos sempre que estar refletindo. Então, quais são as perguntas que nós devemos fazer, né, para uma boa gestão de sala de aula? Como é que está o engajamento? Eles são mais motivados quando utilizamos algum recurso tecnológico? Acabei de falar da professora que fez isso. Nossa, fiz algo diferente e vieram todos. Opa, participaram todos. Que legal, né? Então, vamos fazer outra atividade para que engaje a todos. Participem, né? Quais práticas tiveram os melhores resultados? Todos participam igualmente e quando desenvolvemos um trabalho em grupo? Qual a melhor forma de lidar com um aluno indisciplinado? O que faço se houver uma briga? Então, tudo isso são reflexões que nós devemos fazer para que tenha uma boa gestão em sala de aula. Nós, professores, temos que estar atentos a tudo isso, né? E eu sempre digo, né, ser humilde em aprender, né? Aprender com os outros, o que o outro está fazendo e deu certo, que legal, vamos compartilhar, né? Vasconcelos, ele fala da gestão de sala de aula, ele diz que acontece em 3 dimensões distintas. Então, ele fala do trabalho com o conhecimento, da organização da coletividade e o relacionamento interpessoal. Então, essas 3 dimensões que vão fazer com que a gestão de sala de aula realmente aconteça, né? Então, o que é o trabalho com o conhecimento? O trabalho com o conhecimento é nada mais, nada menos que a apropriação do saber pelo estudante. Esse aspecto da gestão de sala de aula, geralmente, é o que tem maior visibilidade dentro das escolas. Nesse ponto, o papel do professor é garantir que o conhecimento seja transmitido de forma efetiva, revestindo de significado. O que está sendo trabalhado, envolver o aluno nessa aprendizagem. O aluno, ele aprende quando ele é desafiado, quando você faz ele participar, ele é protagonista do processo, e não quando você vem explicando um monte de coisa, e falando, e ele não está nem aí porque você está falando.
Então, nós, professores, temos que ter essa visão, né? Esse aluno nosso hoje, não só hoje, mas, né, geralmente por conta de toda a tecnologia, como é que ele vai aprender efetivamente, né? Trazendo novas metodologias e linguagens que conversam com os alunos das novas gerações, como eu acabei de falar. A forma de falar coisas que interessam a eles, né? Esses tempos nós estávamos falando na escola lá, dos livros de mangá, né? Que os alunos se interessam por isso. E a gente não gosta, não se interessa, não sabe, né? E acaba não envolvendo a eles. Nós temos que, como professores, pesquisar. O que que é isso? Né? O que que eles gostam? As figurinhas da Copa agora que estão sendo tão faladas. Então, coisas que estão acontecendo, nós, professores, temos que estar aproveitando esses aspectos para trazer para a nossa sala de aula, para envolver os alunos nesse conhecimento, para que eles aprendam, né? Por exemplo, a Copa. Quanto conhecimento tem? Quanto que eles podem aprender? Culturas diferentes, né? Países diferentes. Então, tudo isso é aprendizagem. Outro aspecto, né, que Celso Vasconcelos fala, organização da coletividade. Para que o trabalho com conhecimento seja realmente efetivo, ele depende das outras duas dimensões da gestão. A organização da coletividade. Ela refere-se ao clima de trabalho na sala de aula. Como nós falamos, né, no início, é um aspecto muito importante. Vamos pensar, né, gente, quanto tempo que se passa numa sala de aula? Veja, quanto tempo o aluno passa diariamente? 4 horas e meia por dia, né, num espaço com as mesmas pessoas. Essa organização da coletividade tem que haver, né? Eles têm que se respeitar, eles têm que conviver bem, tem que ser legal aquele ambiente. Você já foi num lugar que você não gosta de estar? É horrível, né? Você vai num lugar, pode ser uma festa mais linda do mundo. Se você não gosta daquele lugar, você entra e já sai. Ah, mas a festa está maravilhosa, linda. Não interessa. Você pode ir uma festa bem mais simples, com pessoas que você gosta, e você se sente bem, você fica a noite inteira, nem vê o tempo passar. E assim é uma sala de aula também, né? Ou na casa de alguém, vá na casa de alguém que você não gosta e não fica, né? E assim a sala de aula. Clima de trabalho na sala de aula. Como é que é aquele clima? Como é que é a convivência de tudo aquilo, né? Então, criar um ambiente de participação, interação, disciplina, respeito. Tudo isso faz as regras da escola. Como é que funciona a nossa sala de aula? A importância do respeito com o outro. Convive, estão juntos. Tem que respeitar, tem que ter disciplina, organização, né? É importante para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma. E isso depende de uma boa gestão em sala de aula. Né? Faltou em sala de aula. Faltou aula ali. Então, para que vocês possam entender que a organização dessa coletividade é essencial. O conhecimento é importante, mas a organização da coletividade também, né? Então, que envolve, todo mundo sabe que tem que ter o respeito, tem que ter o limite, né? Sabendo o que deve fazer, disciplina, né? Organização. Então, promover assembleias de classe. O que é assembleias de classe? Todos participarem. O que é importante para a nossa sala? O respeito. Como que vai ser esse respeito? Eles falando, não a gente trazendo um cartaz pronto de regras, de forma alguma. A assembleia já é para isso. Por mais que tudo que você vai falar, eles falem melhor coisa. Porque quando o aluno fala, ele torna-se responsável por aquilo. Se você pergunta como é que deve ser a organização da nossa sala de aula, vamos fazer uma assembleia aqui, vamos decidir como é que vai ser a nossa sala de aula. Quais são as regras? Uma vez eu fiz assim, eu lembro que eu fiz, eu sempre faço, né? Mas uma vez eu fiz com alunos, eles eram do terceiro ano do ensino fundamental, eles eram pequenos. E daí eles estavam falando, né, da indisciplina, tal, como é que não podia fazer, né? Não podia desrespeitar, não podia levantar, um monte de coisa, assim, que eu não lembro, agora faz muito tempo que eu fiz isso, mais de 20 anos. E daí eu só lembro, a única coisa que eu lembro é o seguinte, que daí o que seria cobrado desses alunos, né?
Então, por exemplo, não poderia levantar sem pedir licença, né? Daí eles começaram a colocar as punições, né, daquelas regras que não obedecesse, mais de 20 anos atrás, 30 anos, acho. Daí um deles falou que queria pôr o aluno de braços abertos, né, na frente do quadro. Isso daí não pode. Mas eles tinham falado, né? Claro que a gente não pôs, eu não pus. Mas veja, eles sabem o limite de tudo. E a partir do momento que eles estabelecem as regras, fazem a assembleia, eles são parte daquilo. E sendo parte daquilo, eles respeitam muito mais, né? Conversar sobre a importância da escola, fazer com uns alunos esse contrato didático que acabei de falar, né, no início das aulas, contrato didático é isso. Como é que nossas aulas irão funcionar, né? Tudo isso contribui para a organização da coletividade. Quem está falando isso? O Celso Vasconcelos. Então, verifique, um doutor em educação vem nos falar, viu? Coletividade, organização da coletividade é importante para a gestão de sala de aula. Precisamos organizar, não é cada um faz o que quer, porque esse espaço tem que estar legal, tem que ter um clima de trabalho, senão as coisas não acontecem, né? Outro aspecto que Celso Vasconcelos ainda fala, que é o relacionamento interpessoal, que é importante também em sala de aula. Então, não é só o conhecimento do professor, é a organização desse espaço e é o relacionamento interpessoal. Então, são aspectos importantes para que haja uma boa gestão de sala de aula. O que é o relacionamento interpessoal? Também se relaciona com a organização da coletividade, mas é, de certa forma, anterior a ela. Um bom relacionamento entre professor e aluno gera uma cultura de respeito mútuo, de atenção e de cuidado com o outro e promove a organização da coletividade. Como acabei de falar para vocês, a partir do momento que o aluno respeita, então, o papel do professor é essencial. O professor tem que ser aquele que acolhe, claro que com disciplina, organização, mas não aquele que vai excluir. Se ele excluiu, pronto, ele perdeu a turma. Né? Se ele excluiu algum, se ele faz alguma coisa, nossa, as consequências são grandes. Os alunos começam a serem disciplinados, a não respeitar. Pode verificar, às vezes chega um professor em sala de aula, tudo em silêncio, todo mundo respeita, quando o professor faz seu trabalho. Daí chega outro, meu Deus, vira de ponta cabeça. O que acontece? É esses aspectos desse relacionamento interpessoal. Você pode chamar a atenção deles, mas com respeito, né? Por conta que daí eles acabam também colaborando, né? Então, um bom relacionamento entre professor e aluno gera o quê? Uma cultura de respeito mútuo, de atenção e de cuidado com o outro. Para desenvolver esse tipo de relacionamento, é preciso que o professor e aluno sejam capazes de compreender os diferentes mundos em que estão inseridos, e esse movimento deve partir do professor. Nós falamos, ele é o professor, é ele que está gerindo a sala de aula. Gestão de sala de aula refere-se ao trabalho que o professor realiza. É preciso demonstrar interesse, fazer contato, conhecer e se conectar com a turma. Não dá para o professor dizer, eu não gosto daquele aluno, viu? Você é o professor, você tem que respeitar. Tem que ensinar aquele aluno, tem que trabalhar com aquele aluno, né? Fazer o melhor para que ele aprenda. Esse é o objetivo principal, né? Tá? Então, essas três características, né? Também outro aspecto, educação com mediação. Considerando essas três dimensões que nós acabamos de verificar, Celso Vasconcelos diferencia o professor instrucionista daquele que atua como mediador do conhecimento. E o mediador do conhecimento que está sendo mais falado. Aquele que vai, né, chamado instrucionista, o primeiro, né, transmite informações. Ele repassa, ele dá a sua aula, não que ele não vai dar a sua aula, ele dá a sua aula. Tá? Ele só repassa, instrui, instrucionista, segundo o Celso Vasconcelos. Agora, o segundo atua na mediação, na construção do conhecimento. Ele vai mediar, ele não vai passar o conhecimento pronto. Ele vai mediar, orientar. Lembra que nós falamos já anteriormente sobre isso? Sobre o professor sendo mediador. É nessa visão que nós devemos ter. Professor mediador, mediação do quê? Mediador do quê? Do conhecimento do aluno nessa interação, para que haja melhor aprendizagem. Que o aluno vá construindo esse conhecimento.
Então, é nessa visão, né, que o Celso Vasconcelos nos repassa a educação como mediação. Outras pesquisas também, né, elencam 3 componentes principais para uma boa gestão de sala de aula, que é a gestão do conteúdo, a gestão da conduta e a gestão do consenso. O que é a gestão do conteúdo? Tudo isso para que a gente entenda uma boa gestão de sala de aula. Os professores gerenciam espaços, materiais, equipamentos, movimento de pessoas e aulas que são parte de um currículo, têm claros seus objetivos. Então, verifique. Para uma boa gestão, precisa ter o conhecimento, o conteúdo. O professor sabe o que vai trabalhar, ele organiza, ele sabe, ele tem claro os seus objetivos. O que ele precisa ensinar naquele momento. Ele vai desenvolver de tudo para que haja aprendizagem do aluno. Então, tem claro os seus objetivos. É importante uma boa gestão em sala de aula. Outro aspecto, evita a fragmentação das atividades. Ele vai fazer um encaminhamento do processo de ensino-aprendizagem. Não vai passar atividade só para passar, né? Sem pensar no que está fazendo. Foco no grupo, clima de responsabilidade. O corpo fala através da expressão, né? O professor precisa interagir com esses alunos, precisa repassar esse conhecimento. Não dá para o professor ficar de braços cruzados. Eu fui uma vez numa palestra que o palestrante sentou, né? Tem a mesa, e daí ele sentou na cadeira e ficou lá falando com o microfone. E o povo tudo distraído, né? Então, precisa essa interação, precisa essa expressão, esse olhar, né? Então, tudo isso é importante. Reestrutura seu plano de acordo com as necessidades da turma. É importante isso? Sim. Acabei de falar, estou trabalhando de uma forma, não está vendo resultados, como que eu vou trabalhar? Vou reestruturar meu planejamento. O planejamento é algo sempre que a gente deve estar pensando, refletindo, reestruturando, para que atinja os objetivos da aprendizagem. Faz revisões de conceitos e ensina como aprender, como escutar, anotar, etc. Eu vejo assim, tem professores que cobram do aluno. Ah, ele não sabe fazer o trabalho, apresentar o trabalho. Então, o que nós devemos fazer? Ensinar. Ah, mas ele não apresenta correto. Muito bem, ele está no lugar certo, ele vai aprender a apresentar correto. Ele tem dificuldades quanto àquilo, então vamos ensinar. Vamos ter paciência, vamos ter esse olhar, né? Vamos verificar o que pode ser feito para que ele possa aprender. Ele está na escola, ele não está em um lugar que ele precisa mostrar só êxito. Não, ele está aprendendo. Nesse processo de aprendizagem, ele precisa passar por essas etapas, precisa saber como escutar, como anotar, como aprender, como estudar, né, para que ele possa desenvolver. Então, quando o professor tem essa visão, auxilia o aluno. Muitos alunos são indisciplinados por conta que não sabem fazer. Eles têm vergonha disso. Se você vai verificar o que ele sabe fazer, ele não sabe fazer aquilo. E daí ele começa a fazer o quê? Aprontar. Agora começa a fazer ele participar. Ou se não, ele sabe até fazer, mas ele acaba se sentindo excluído. Entende? Então, tudo isso acaba influenciando. Outro componente principal para uma boa gestão de sala de aula, conduta, né? O que é isso? Refere-se às habilidades e procedimento necessário para resolver problemas disciplinares em sala de aula. A conduta de quem? Desse professor. Nós falamos anteriormente sobre a disciplina, sobre a organização dessa coletividade. A conduta desse profissional é essencial. Quando acontece alguma situação, um conflito, como que ele vai resolver? Tem que sentar, falar, conversar, direcionar. Então, a conduta, as habilidades de procedimento. Muitas vezes, não sei o que fazer, pode acontecer, claro, vou conversar com alguém, com a pedagoga, alguém para que possa refletir. O que eu posso fazer nessa sala de aula? Tem que estar sempre refletindo, buscando, pesquisando, né? Contrato didático, já falamos. O que é o contrato didático? Você vai direcionar com o grupo, numa assembleia, o que é importante fazer. Diálogo com os alunos, informe sobre consequências, busca parceria com os pais, tudo isso é importante, para que realmente todos se comprometam.
e haja uma melhor aprendizagem. O objetivo é uma sala de aula, né, com compromisso, com responsabilidade, todos se envolvendo. E a gestão do consenso. O que é a gestão do consenso? São as habilidades interpessoais de gestão mostrada pelo professor em relação aos seus alunos, né? Nós já falamos também dessas habilidades interpessoais. Aqui complementa só o que nós acabamos de falar de Celso Vasconcelos, né? Mas para que vocês vejam a importância. Essas habilidades interpessoais de saber lidar, né, com esse aluno. Com esse aluno que é indisciplinado, com esse aluno que não faz nada, né? Ou com esse aluno que faz também as coisas que nós poderemos valorizar, ter sempre esse olhar. E professores e alunos devem aprender a abordar e integrar diversidade em um grupo social escolar. Então, tudo isso direciona a uma gestão de sala de aula que vai ser uma aprendizagem efetiva, vai trazer bons resultados de aprendizagem, quando é trabalhado dessa forma. Porque você já deve ter visto quantas vezes, né, dependendo da sala de aula, o professor não consegue, também não julgando o professor, não consegue, por não saber, por não ter conhecimento. Por isso que eu trabalho na pedagoga, sentar com o professor e fazer ele refletir. Olha, professor, por que está essa bagunça em sala de aula? O que está acontecendo? Como que você está trabalhando o conteúdo? Quem é esse aluno que está aprendendo hoje em dia? Quais as dificuldades que ele tem? Quais as habilidades que ele tem? O que você está trabalhando, a forma que você está trabalhando, está atingindo esses alunos? Pense você, se põe no lugar, eu sempre falo para os professores, se põe no lugar. Uma formação de professores. Vem com alguma coisa que não te interessa? Meu Deus, passe lá 4 horas sentado. Não é fácil? Agora, traz uma coisa que te interessa. Puxa, você se envolve, participa, colabora. Bem mais legal, né? Para todos nós. Então, não é o aluno, é nós, seres humanos. Então, nós também temos que ter essa reflexão. Tá bom, gente? Hoje terminou bem antes do que eu esperava. Alguma dúvida? Porque o conteúdo é bem tranquilo, esse conteúdo. Alguma dúvida? Se não tivermos nenhuma... Tranquilo.